Você já ouviu falar que os dons espirituais acabaram exatamente no período que os apóstolos também morreram? Que o cânon bíblico se encerrou com eles, logo, os dons chamados como extraordinários, eles não são para os nossos tempos? Ou então será que você já ouviu falar exatamente o contrário? Que Deus continua operando ainda hoje exatamente como ele operava nos tempos da igreja primitiva? Afinal, quem será que está certo? Será que profecias, curas, línguas, milagres, eles ainda pertencem à igreja nos dias de hoje? Ou será que tudo isso se encerrou ali no primeiro século? Bom, vamos deixar simples opiniões de lado e vamos nos aprofundar aquilo que a Bíblia tem para nos mostrar. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é continuismo e o que é cessacionismo. O continuismo, ele é uma compreensão que todos os dons espirituais narrados ali na Bíblia, eles continuam disponíveis nos dias de hoje. Isso não significa que tudo que alguém diz seja verdadeiro. Também não significa que nem todo milagre seja genuíno. Significa que Deus continua operando no meio do seu povo, distribuindo os dons conforme a sua vontade. Já o cessacionismo, ele ensina que os dons sobrenaturais, eles tinham um propósito específico, que era a confirmação do ministério apostólico. E após a formação da igreja no Novo Testamento, esses dons então haveriam cessado. É importante a gente trazer esse ponto que existem dos dois lados, das duas vertentes, pessoas sinceras, profundamente comprometidas com a palavra de Deus, e o objetivo que nós temos aqui não é atacar nem continuistas e nem cessacionistas, mas nós queremos entender de fato qual é o contexto bíblico sobre esse assunto. Aí a gente vai para a Bíblia e a gente vê o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 8 a 10, é muito usado pelos cessacionistas para dizer que as profecias desaparecerão, que as línguas cessarão, quando vier o que é perfeito. Esse é um dos principais textos usados pelos cessacionistas, explicando que esses dons, eles se acabavam ali. Eles também dizem, conforme Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4, que os sinais, eles estavam confirmando os apóstolos. Quando nós lemos ainda em Efésios 2:20, ele fala que a igreja, ela foi edificada sobre o fundamento apostólico, logo esse fundamento ele não é repetido. É lógico que existem muitos outros textos, eu estou tentando trazer aqui os principais. Bom, depois que nós vemos como os cessacionistas pensam, a gente pode se perguntar quais são os dons bíblicos propriamente ditos. E aí a gente tem vários dons divididos em várias passagens bíblicas. A primeira delas está ali no livro de Romanos, capítulo 12, onde se fala do dom de serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Depois, nós vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e temos a descrição dos dons de palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, curas, milagres, variedade de línguas, discernimento, profecias, interpretação de línguas. E, por fim, nós vamos para Efésios capítulo 4 e nós vemos ali o dom dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Importante ressaltar aqui que Efésios capítulo 4, nem todo teólogo, nem todo professor interpreta este capítulo como dons, e sim como ministérios dados por Cristo. De qualquer forma, dom ou ministério, ele é dado por Cristo. Você não tem como receber nada disso se não for por Deus proporcionado, tá? Então, aí, uma vez que a gente consiga entender quais são os dons,
a gente vê os cessacionistas fazendo aquela separação entre dons ordinários e dons extraordinários, sendo que o dom da palavra, o dom do discernimento, ele não é um dom extraordinário, e sim ordinário, e esse perpetua-se até os dias de hoje. Só dando alguns exemplos, tá? Bem macro. Aí a gente vai para a visão continuista. Particularmente, essa é uma visão que eu acredito por ver que os textos bíblicos, eles se fundamentam melhor. Eu não estou criticando os cessacionistas, eu estou apenas trazendo as duas visões e trazendo aqui para vocês que eu, particularmente, sou uma pessoa que crê na contemporaneidade dos dons, tá? E ali a gente começa com o livro de Joel, onde Joel, capítulo 2, ele fala que ele derramará o Espírito sobre toda a carne. E no capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos Pedro afirmando isso, que isso é o que foi dito através do profeta Joel. Um ponto que eu gosto de trazer como observação é que ali no livro de Joel, quando nós lemos sobre esse derramamento do Espírito Santo, ele não está limitando ao primeiro século simplesmente. Ele não está colocando, olha, esse derramamento vai acontecer até os apóstolos falecerem ou somente para a igreja do primeiro século após o Messias. Não. Em Atos capítulo 2, nós vemos vamos usar uma expressão, a inauguração de uma nova fase ali do Novo Testamento, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, que é o início da igreja primitiva, quando a igreja realmente começou. E nada ali no texto diz que esse movimento terminaria décadas depois daqueles acontecimentos. Depois, ainda como continuista, nós lemos dentro do livro de 1 Coríntios, o capítulo 12 inteiro dedicado somente aos dons, explicando somente sobre os dons e a importância dos dons e para que são os dons. Depois nós vemos no capítulo 14, falando, o dom de profecias, ele veio para edificar a igreja. E a igreja, ela não acabou no primeiro século, a igreja continua até os dias de hoje. Ali em 1 Coríntios, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14, nós vemos Paulo incentivando aos cristãos a procurarem os melhores dons com zelo, com sabedoria. Ele fala, procurai com zelo os dons espirituais. Depois, nós vemos ali Efésios capítulo 4, dos versículos 11 até o versículo 13, a gente tem uma resposta. Até quando? Até que cheguemos todos à unidade da fé, ao pleno conhecimento e à perfeita maturidade. Isso, eu te pergunto, nós já chegamos nisso? Quando as pessoas dizem, que o texto de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 8, ele está dizendo claramente que os dons cessaram ali com o fechamento do cânon após a morte dos apóstolos, eles usam esse texto dizendo, a própria Bíblia está falando, havendo profecias, elas serão aniquiladas, havendo línguas, elas cessarão, e assim por diante. Ele fala que isso vai acontecer, o texto do apóstolo Paulo fala que isso vai acontecer quando vier o que é perfeito. E quando vai isso acontecer? Quem é perfeito, É o Senhor Jesus, e não o fechamento do cânon. Mas como eu tenho tanta certeza que é sobre a volta de Cristo que isso o texto está falando? Porque lá no versículo 12 desse mesmo capítulo, ele continua, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então também conhecerei como eu sou conhecido. O que o texto está dizendo aí? Quem que nós vamos ver face a face? É Jesus. Não é o cânon bíblico que nós vamos ver face a face, é o Senhor Jesus que nós vamos ver face a face. Então eu compreendo na leitura bíblica que a conclusão trazida por Paulo aqui está dizendo que não está encerrando os dons no fechamento do cânon, mas hoje nós ainda o temos conhecido e os dons continuam sendo necessários.
Talvez você seja cessacionista e para mim tá tudo bem. Você ser cessacionista, eu ser continuista, eu acreditar eu crer na contemporaneidade dos dons. Eu sei que existem milhares e milhares de pessoas que são sinceramente comprometidas com a palavra de Deus e têm essa visão cessacionista e tá tudo bem. Mas quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu vejo o conjunto das escrituras e os contextos em que cada versículo está inserido, eu encontro muito mais textos afirmando a continuidade dos dons do que anunciando o seu fim. E às vezes que eu consigo entender que o fim está sendo anunciado, geralmente esse fim está conectado também com o fim dos tempos, com a volta de Cristo, com o arrebatamento da igreja, enfim. A Bíblia, ela nos orienta também a provar todas as coisas, discernir os espíritos, examinar cuidadosamente as profecias. Nós, como cristãos, cremos na inerrância das Escrituras. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia, sendo a palavra de Deus, sendo inerrante, ela não deveria ser examinada para avaliar a sua veracidade, e sim a sua profundidade a que Deus está revelando ali. Porém, quando Deus fala para que nós examinemos cuidadosamente as profecias, se a Bíblia é inerrante, ele não está falando das profecias bíblicas, e sim do dom profético que ele distribui aos seus. Quando a Bíblia ela nos orienta a examinarmos cuidadosamente as profecias, ela não está falando para examinar a Bíblia, as profecias bíblicas propriamente ditas, como para sua veracidade, e sim as profecias que são entregues à igreja, ao seu povo, exatamente como diz ali o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, onde fala, né, que a profecia ela vem para edificar a igreja. Então, talvez o ponto mais importante que a gente precise trazer aqui é: nós estamos rejeitando os excessos, ou estamos rejeitando o engano, ou estamos rejeitando aquilo que Deus nunca disse que acabaria no período da igreja. Bom, espero que você tenha gostado. Se esse tipo de assunto você gosta, são perguntas difíceis que muitas pessoas não conseguem responder, sigam, gente, acompanhem, deixa o like, acompanhem o nosso canal, que temos muito mais para aprendermos juntos e descobrirmos coisas grandiosas aqui.